Graça e paz, povo de Deus, estamos começando mais um Boletim da Fé. Que maravilha poder nesse mais um novo dia, compartilhar da palavra. E nós vamos falar hoje sobre o poder da sua fala. Adiantei o assunto de propósito para dar tempo para você compartilhar o link. Coloca no grupo da família, no grupo das amigas, chama o filho, o esposo, enfim, chama todo mundo para compartilhar esse momento, Vamos aprender juntos um pouco mais a palavra de Deus. Então já compartilhou, coloca nas redes sociais, divulga mesmo esse boletim da fé para que a gente alcance mais pessoas, Eu tenho certeza que tem, assim como eu e você, tem muitas pessoas precisando ouvir essa palavra que será ministrada agora. Ok? Já mandou? Então vamos orar. Pai, te rendemos graças, Senhor, por mais um dia, por mais essa oportunidade de compartilharmos juntos a Tua palavra. Senhor, eu creio que o que será ministrado aqui vai alcançar cada pessoa que tiver a oportunidade de ouvir esse vídeo, Pai, assistir esse vídeo. No nome de Jesus, a palavra surtindo efeito a 100 por 1, Pai. Nós cremos, Senhor, nós cremos nisso. No nome de Jesus, amém. Então vamos lá, Como eu disse, já adiantei o tema, vamos começar lendo um versículo aqui. Romanos 10, 17 diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. E eu quero começar já lhe dando um exemplo. Eu particularmente gosto de ministrar e aprender com os exemplos. Tinha um pregador que ele cita que ele estava um amigo dele estava precisando de um emprego, bem na época aí que estava difícil lá nos Estados Unidos esse testemunho aconteceu e a fila estava enorme, era uma época de crise e esse amigo dele estava nessa fila e uma fila enorme, só que daqui a pouco um rapaz passou correndo e pulou a fila e todo mundo começou a reclamar e o empregador saiu e disse assim: o emprego é desse rapaz. E aí todo mundo ficou reclamando, dizendo: como assim? Eu estou na fila há tanto tempo, ele estava lá atrás e passou à frente. Aí o empregador explicou a situação, ele disse que estava perguntando a Deus uma forma de adiantar o processo da entrevista, Porque tinha muita gente. E aí ia precisar trabalhar com código Morse. Então ele jogou para o código Morse para aquelas pessoas que estavam na fila esperando. E esse rapaz foi o único que entendeu o código Morse. E ele passou à frente de todo mundo. Milena, por que você está dando esse exemplo? Porque eu queria falar para você que a fé ela tem um som que só você vai ouvir. Então você pega a fé e você age com ela. É em meio normalmente é um caos, a alguma coisa que só você vai escutar aquilo. Você vai passar muitas vezes de doido, como se quisesse passar à frente das pessoas. Mas porque você está ouvindo o som correto, irmão. A fé vem pelo ouvir, existe um som. A voz de Deus emite um som. E é sobre isso que nós vamos conversar mais essa manhã. Amém? Deixa eu falar mais algumas coisas aqui para você. Eu anotei algumas frases e quero te inspirar, nesse dia. A fé começa quando ouvimos um som que as outras pessoas não podem ouvir, como eu acabei de falar. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus abre os nossos ouvidos para o plano e a provisão sobrenatural de Deus. Eu anotei aqui o exemplo de Elias, Elias começou a orar, orando, até que ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta a você. Você já viu uma nuvem pequena causar uma abundante chuva? Eu nunca vi, mas na Bíblia tem lá. Só que eu queria dar uma pausa aqui para você. Elias só fez isso, ele só viu isso? Não. Ele viu e ele correu para falar o que ele estava vendo. Não importa o tamanho da situação que você está enxergando, mas a sua fé vai trazer existência àquilo. Assim como foi com Elias. Ele viu pequeno, mas ele declarou, ele sabia o que estava por vir. Então tem que ser dessa forma. A gente escuta o som e só a gente se agarra naquilo. E a gente começa a falar e vai acontecer. Assim como foi na vida de Elias, tantos testemunhos que a gente tem na Bíblia. Amém? Eu creio, irmãos. Esse dia, essa palavra que você vai alcançar, tem coisas que só você e Deus sabem que você está precisando. E esse som que você está ouvindo dessas coisas, você vai declarar. E aquilo vai chegar de uma forma extraordinária na sua vida. Amém? Deixa eu ver mais algo aqui. Eu anotei o versículo 2 Coríntios 4,13, que diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Se você souber o que está atrás da sua montanha, você vai começar a falar. Eu achei esse exemplo maravilhoso. Muitas vezes a gente para diante do problema.
Mas se a gente soubesse um pouco do que tem atrás, e a fé ela faz isso, a gente não precisa ver, mas a gente tem a convicção que tem algo posterior a esse problema. E, ei, deixa eu te falar, existe algo além desse problema. Não parou aí, não acabou aí. A fé ela faz isso, ela torna o possível, ela torna as coisas possíveis para as nossas vidas. Outro versículo que eu queria compartilhar com vocês. Marcos 11, 23. Diz assim: porque em verdade lhes digo, que se alguém disser a este monte, levanta-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Assim será com você, irmão. Às vezes os impedimentos ficarão ao nosso redor, até estarmos fartos, presta atenção, de estarmos fartos e cansados e decidirmos que as coisas precisam mudar em nossa vida. Se você for se cansar ou ficar farto, se canse de estar cansado, porque existe força, existe alegria, sabe? Existe um vigor na palavra de Deus. Quando a gente declara fé, algo é avivado, algo é aceso dentro de nós para que a gente saia dessa condição. Amém? Deixa eu te dar uma revelação aqui. A montanha na sua vida pode parecer óbvia, essa afirmação que eu vou fazer, mas ela é sua responsabilidade. Você precisa tirar ela da sua vida. Não sou eu não tenho o que fazer. Mas hoje você pega a fé e você diz, não, montanha acabou, problema acabou, é sua responsabilidade. Então você precisa falar a ela. Essa montanha, ela precisa ouvir a sua voz. A sua voz, ela tem um poder. A gente vai conversar mais um pouco sobre isso. Segura aí. Eu anotei uma frase aqui de E.W. Kenyon. Ele diz assim: a razão de a maioria dos cristãos estarem fracos, embora sejam cristãos sinceros, é porque nunca ousaram fazer uma confissão de quem eles são em Cristo. Isso me lembra, irmãos, um exemplo de outro homem de Deus, Rick Renner. Ele cita um exemplo maravilhoso. Ele diz que teve um momento que ele precisou viajar e ficou hospedado na casa de um amigo dele. E 5 horas da manhã o telefone começou a tocar, insistentemente, tocar. E ele, meu Deus, ninguém vai atender esse telefone. Ele disse que chegou uma hora que ele começou a contar quantas vezes o telefone estava tocando. E aí, quando deu umas 45 vezes, ele disse, não, vamos levantar e vou atender. E aí, quando ele pegou o telefone que atendeu, o telefone começou a tocar. Ele disse, como assim? Eu atendi o telefone e ninguém diz alô, não tem ninguém. E aí ele olhou para o lado, tinha como se fosse uma gaiola com um pano, assim, ele levantou. Quando ele levantou, ele viu que era um papagaio. E o papagaio estava reproduzindo o som do telefone. Parece engraçado, mas a gente vai tirar uma verdade disso. Eu lembro que ele cita no exemplo que na hora o Espírito Santo tratou com ele, que muitas vezes parece alguns cristãos, Estão falando fé, mas muitas vezes só estão reproduzindo o que ouviram pessoas falar ou que viram pessoas fazer, mas não está com aquela convicção, aquela certeza das coisas que vão acontecer. E deixa eu te dizer algo, Deus está procurando por alguém que creia nele e diga o mesmo que ele, irmãos. Da mesma forma que tem acontecido com tanta gente ao seu redor, da mesma forma que tem os testemunhos bíblicos, quando você passar a falar, vai acontecer da mesma forma na sua vida. Deus, ele não faz exceção de pessoas. A Bíblia está ali para qualquer um ter essa capacidade de ouvir e falar, e as coisas têm que acontecer. Amém? Outra frase aqui. O menor elemento fundamental de todas as coisas são ondas sonoras. E lá em Gênesis, rapidamente, se a gente for repetida vez, está escrito, disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, haja luz e houve luz. E assim será na sua vida. Fale, diga o que é que você está precisando, sabe? O que é que esse problema está dizendo para você? Diga o que Deus fala sobre esse problema, amém? Irmãos, não fiquem calados, amém? A palavra de Deus foi primeiro falada e foi escrita para poder ser falada. Ela não saiu da caneta de Deus, mas ela saiu da boca de Deus, irmãos. A palavra precisa sair da sua boca para que algo aconteça. Muitas vezes nós estamos crendo, sabemos que aquilo é verdade, mas a gente está esperando que uma mágica aconteça. Não, está aqui. Falar, irmãos, falar vai acontecer. Eu tenho certeza disso, irmãos. A fé é acionada pela sua voz. Crer e falar são os 2 ingredientes mais fundamentais da fé. Amém? Nunca corra em direção ao seu gigante com a boca fechada.
Aí você pode dizer assim, irmã, você não sabe o que eu tenho passado. Se você soubesse, muita gente fala isso, né? Se você soubesse, você até ia chorar comigo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Realmente, eu não posso, talvez, nem imaginar o que você tem passado. Isso é uma verdade. Mas o que eu quero dizer para você, na verdade, eu quero fazer uma pergunta. Eu quero que você pare para pensar. Os testemunhos que nós temos na Bíblia, de pessoas que usaram fé, ela estava em situações confortáveis ou ela estava, talvez, em situações igual a você ou pior que você. E ainda assim, elas se levantaram em fé e declararam a palavra e algo aconteceu de diferente. Né? Muitas vezes a gente prefere ficar no vitimismo ou assim, não, tá tudo bem, é assim mesmo. Não, irmão. Com a fé não é assim mesmo. A fé enxerga o impossível para fazer acontecer hoje. Então, lembra disso. Quantas pessoas têm testemunhos na Bíblia de pessoas que estavam em situações horríveis e declararam e as coisas mudaram? Vou citar alguns exemplos para você. Eu sempre brinco que eu posso até imaginar Paulo e Silas presos, né? Se a gente for lá em Atos 10, 25, eu acredito que eles tenham dito assim para o diabo. Depois você lê lá, tá? Atos 10, 25. Eu acredito que, verdadeiramente, que eles podem ter dito assim, rapaz, para o diabo, você prendeu meus pés e você me amarrou. Só que o que você deveria ter prendido é minha boca. Pois enquanto eu puder levantar a minha voz, eu posso mover montanhas. E é dessa mesma forma com a gente. Como eu disse, eu não quero diminuir o seu problema, porque só quem sabe o que está passando talvez é você. Mas eu quero dizer que tem uma maneira de você sair dessa situação. Outro exemplo, Davi e Golias. Né? Se você conhece a história, todo mundo falando que Davi não ia conseguir, ele começou a declarar. Eu acredito, de verdade, que ele venceu a guerra, ou o gigante, falando. E depois o que aconteceu foi só uma concretização do ato de fé dele. As pessoas vinham com dúvidas, as pessoas diziam, você não vai conseguir. Sabe quantas pessoas podem estar dizendo isso para você? Esses dias que você não pode, que você não consegue, sabe? Faça que nem Davi. Sei, eu vou resolver, eu posso resolver isso, porque eu acredito num Deus, eu tenho uma fé que vai mover essa montanha. E assim foi com ele e assim vai ser com a sua vida. Amém? Outra coisa bem interessante aqui, outro exemplo. Jesus derrotou Satanás falando a palavra de Deus. Às vezes a gente fica querendo algo tão maravilhoso e às vezes parece que Jesus não é o que ele é exatamente o que ele é, irmãos, e está lá na Bíblia. Vou ser bem repetitiva aqui para vocês. Está escrito, Satanás disse e Jesus disse. Satanás disse e Jesus disse. Satanás disse e Jesus disse. Sabe, Deus falou, Jesus precisou falar e a gente vai fazer o quê? Deus, irmãos, precisou falar, Jesus da mesma forma. Então isso mostra que existe um padrão. E qual é o padrão? Falar. Vamos falar e as coisas têm que acontecer. Não é que vai ou que pode ser. Não, tem que acontecer. Já é, a fé ela já é. Ela não joga para uma possibilidade futura. Você diz, vai acontecer, irmãos. E assim como foi com tantos esses homens de Deus, vai ser na sua vida. Amém? Como eu falei para você, eu quero citar outro exemplo aqui, né? Agora deixa eu ler primeiro o versículo para a gente ter uma base. Em João 18:4... diz assim, então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem vocês estão procurando? É João 18, do 4 ao 6, tá? Eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Preste atenção nesse versículo. A Bíblia é clara em dizer que quando Jesus pronunciou, sou eu, que dá a mesma coisa assim, eu sou, havia tanto poder no que ele estava dizendo, irmãos, que através de uma palavra, os soldados caíram por terra. Amém? Tem outras coisas a mais nesse versículo, que não vai dar tempo para a gente esclarecer tudo aqui, mas fica com isso, uma palavra da boca de Jesus. Eu sou. Muitos soldados caíram por terra. O mesmo poder que derrubou aqueles soldados habita em você. Quando você falar essa montanha, ela tem que cair por terra. Aleluia, não sei você, mas eu fico empolgada com isso, irmãos. Não me interessa, a verdade é essa. Qual é o problema que você está passando? Mas o eu sou, quando falar, que habita dentro de você, quando você falar, o problema vai cair, irmãos. No nome de Jesus, creia nisso e fale. A fé ela vai funcionar. Outro exemplo, e a gente já está finalizando.
Outro exemplo também do Mark Hanks. Ele diz para ele falando no livro, e aí ele explica que um conhecido dele estava no Museu do Louvre. E dentro dessa equipe tinha um guia e uma equipe que estava guiando eles pelo museu, explicando, e tinha um rapaz nessa equipe que era campeão de xadrez, tinha sido umas 2 ou 3 vezes campeão de xadrez. E aí se deparou com um quadro lá no museu, ele ficou prestando atenção e passou. E o guia, continuando, e sentiu falta dele. Quando voltou, ele estava parado no quadro, e ele disse para o guia assim, ó, eu não sei o que é que vocês vão fazer, mas ou vocês vão ter que tirar esse quadro, ou o nome do quadro precisa ser mudado. E aí eu vou explicar para você por que ele disse isso. O quadro era um jogo, um tabuleiro de xadrez, e tinha a pessoa que estava perdendo, ela estava com a mão na cabeça assim, como se estivesse desesperada, e na frente do quadro era o diabo apontando para ela e rindo. E o nome do quadro era Checkmate. E aí o guia perguntou, mas por que eu tenho que mudar? E aí o campeão lá de xadrez disse assim, porque o rei ainda tem um movimento, irmãos. E eu quero dizer para você, não interessa o que você tem passado, mas o rei ainda tem um movimento na sua vida. O diabo nunca tem a última palavra, irmãos. Ele pode estar rindo, achando que venceu, mas, ei, quero deixar mesmo vocês com isso. O rei ainda tem um movimento na sua vida. Não acabou, não parou. O melhor sempre está por vir, não interessa o que está acontecendo. Mas quando você falar, algo vai mudar. Algumas frases para a gente finalizar. Suas melhores bênçãos ainda não aconteceram. Eu creio em Deus, levando a novidades e a novos territórios. A fé, ela ri perante impossibilidades. Deus está trabalhando na sua atitude. Pois se você crê, todas as coisas são possíveis. Quando você está lidando com medo ou dúvida, está lidando com o diabo. E aí você fala e as coisas são resolvidas. O Senhor me disse que se incredulidade tem cura, nada é incurável. Há um tipo de incredulidade que é curada pelo conhecimento da palavra. E o segundo tipo é curado agindo segundo a palavra. Então fale, irmãos, fale. Não tenha medo, fale porque vai acontecer. Interessante que somente em 2 ocasiões Jesus se admirou. Uma vez foi com a incredulidade, está em Marcos 7. Mas a segunda vez foi com a grande fé do centurião. Isso está em Mateus 8, 5, 13. E eu quero terminar com mais uma frase. Haja em fé e faça o Senhor se admirar. Amém? Eu amo a vida de vocês. Eu creio, assim como eu orei, que as palavras que foram ditas, elas não vão voltar vazias. E elas vão surtir esse efeito. A sua vida nunca mais será a mesma. Então fale. Amém? Amo a vida de vocês.